Então, continuando, então aqui a combinação foi feita, o exemplo 1 foi resolvido. Então, quando a gente fala de resistência de projeto, nós temos o coeficiente aqui de minoração da carga permanente, nós temos um CAMOD e a carga permanente não, a carga característica, tá? Então, a minha resistência de cálculo é dada por um CAMOD vezes a resistência característica dividido pelo gama, que varia com a natureza da solicitação. Muitas vezes, quando nós temos madeiras catalogadas, nós temos lá um valor médio e não um valor característico. Tá? Então eu preciso aplicar essa situação aqui. Tá? Então se eu tiver um valor de compressão médio, eu vou ter que fazer essa relação, tá? Para encontrar o FK. Então FK sobre FM igual a 0,7. Ok? Aí esses valores FK sobre FM, eles podem ser observados aqui como um resumo na tabela 12, para carregamentos de longa duração. Então nós temos aqui essa expressão todinha aqui, onde nós temos que um FK é igual a 0,70 do FM. Tá? E o FVK, tá? Nós temos 0,54 do FVM. Tá? Então, guarda essas considerações que estão resumidas aqui. Então, o FK para tração e compressão é 0,70, FK sobre FM, e para o cisalhamento é de 0,54. Esses coeficientes γW, 1,4, 1,8, eles são apresentados, deixa eu ver se tem aqui também, tá? Então, 1,4 compressão, 1,8 tração e 1,8 para cortante. Tá? 1,4, 1,8, 1,8. Está na tabela 12. Tá? O coeficiente CAMOD ele leva em consideração a influência de diversos fatores da resistência da madeira. Ele é obtido por CAMOD é igual a multiplicação aí, o produto de CAMOD 1, CAMOD 2 e CAMOD 3. O CAMOD 1 leva em conta o tipo de produto de madeira e o tempo de duração da carga. O CAMOD 2 consiste no efeito da umidade. O CAMOD 3 leva em consideração a classificação estrutural da madeira. Tá? Então, para o CAMOD 1, para levar em consideração o tempo de duração das cargas de resistência, são definidas as classes de carregamento, que foram lá das primeiras tabelas do Walter Pfeiffer. Deixa eu ver aqui se a gente encontra. Classe de carregamento, pronto, aqui está o CAMOD 1. Então ele tem aqui essa mesma tabela. Permanente 0,60, madeira recomposta 0,30. Madeira recomposta 0,30, permanente 0,60. Então a tabela 10 da norma é a tabela 10 também do livro. Essa tabela 3.9 ele vai identificar para a gente quando é que eu considero a carga permanente. Tá? Quando ela acontece pela vida útil da construção. Quando é que ela é longa duração? Quando ela dura mais de 6 meses. Quando ela é média, quando dura de 1 semana a 6 meses. E assim vai indo. Tá? Na norma, essa tabela eu acho que é até a primeira. Aqui, tá? Tabela 1, classe de carregamento. Ok? Então tem as mesmas informações. Eu estou fazendo essa conversão do livro para a norma justamente porque vocês vão utilizar a norma, tá? Apesar de o livro estar bem mais explicado e tal. Que é a função dele, inclusive, né? Então, seguindo aqui, para encontrar o CAMOD 1, basta que eu saiba qual é o tipo de madeira, se é madeira serrada, se é madeira recomposta, se é laminada colada e tal. E qual é a duração do carregamento que ela está sujeita. Se ela vai suportar um carregamento permanente, 0,60, longa duração, 0,70, e assim vai. Para o CAMOD 2, ele leva em consideração o efeito do grau de umidade nas propriedades da madeira. Tá?
Então a madeira tem um comportamento diferente para a umidade que ela tiver. Tá? Então o fator CAMOD 2 será determinado de acordo com a classe de umidade de combinação e do tipo de produto de madeira. Então, quando nós temos a umidade relativa do ambiente menor do que 65, nós temos uma classe 1, um grau de umidade de equilíbrio de 12. As propriedades médias da madeira que nós encontramos nos anexos do livro, elas são considerando essa classe de umidade 1 para 12% de umidade. Tá? Mas nós temos várias outras possibilidades. Entre 65 e 75 nós temos 15. O importante é quando a gente encontra a classe de umidade, nós vamos verificar aqui se ela é 1 e 2, madeira recomposta é 1. Se ela é 3 e 4, madeira recomposta é 0,8. Aliás, madeira cerrada. Madeira recomposta é 1 e madeira recomposta é 0,9. Tá? E essa tabelinha do CAMOD 2, nós temos aqui classe de umidade. Tá? Ainda não. CAMOD 2. Então a tabela 11 mostra os valores do CAMOD 2. Tá? Os mesmos valores que tem aqui no livro. Tá? Vamos seguir. O CAMOD 3, como os valores de resistência característicos são obtidos em ensaios de copo de prova sem defeitos, é preciso ajustá-los através do coeficiente do CAMOD 3, em função da categoria estrutural da madeira utilizada, que podem ser duas. Primeira categoria são quando todas as peças classificadas são isentas de defeitos. Isso é dado aí quando você faz uma inspeção visual e classificação mecânica, de modo que se garanta a homogeneidade da rigidez das peças componentes do lote. Quando nós não temos uma de primeira categoria, nós temos segunda categoria, tá? Basicamente. Então a gente vai ter lá, por exemplo, é uma madeira serrada. Qual é o tipo de madeira? Dicotiledônia ou conífera? Qual é a categoria? Primeira ou segunda categoria? Primeira e segunda categoria. Para peças laminadas coladas, que nós podemos ter peças curvas, nós temos um CAMOD 3 em função aí desses arcos que são formados. Tá? Em nossas aulas nós não vamos trabalhar com esse tipo de peça curva. Tá? Então nós vamos ter aqui definições de dicotiledônia, de conífera e as categorias normais. Aí aqui na norma, o CAMOD 3, ele é dado em texto, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui o CAMOD 3, aquela expressão para peça curva. E aqui os outros valores. Né? Coeficiente CAMOD 3 leva em conta se a madeira de primeira ou segunda categoria. No caso de madeira de segunda categoria, CAMOD é igual a 0,8. E no caso de primeira categoria, 1. Tá? Coeficiente parcial de modificação CAMOD 3 para coníferas é 0,8. Tá? Então, as informações que estão resumidas aqui também são obtidas aqui no item 6.4.4 da norma. Tá? Então, seguindo. Também temos as classes de resistência. Muitas vezes você faz um projeto de madeira e você não vai identificar lá, compra uma maçaranduba. Tá? Então você vai identificar, porque de repente não tem esse tipo de madeira na região. Aí você vai identificar, compra uma madeira classe C30. Tá? E aí essa classe C30, ela tem para você aí um FCK, resistência à compressão, de 30 MPa. E as outras características que estão constantes na tabela aqui. Tá? Então é um valor aproximado, mas que vai atender a sua solicitação em obra. Tá? Na norma, nós temos a tabela 8 e a tabela 9 para esses valores. Tá? Então, classe C20 de madeiras coníferas, nós temos aqui 20 MPa de compressão, 4 MPa para o cortante, um módulo de elasticidade médio de 3.500 MPa, tá? Aqui a densidade, né? E o peso aparente. Tá?
Vamos lá. Se a indicação da madeira a ser usada no projeto é feita com base na espécie e não no sistema de classe de resistência, utilizam-se valores médios das propriedades mecânicas obtidos em ensaios de laboratório. Tá? Aqui tem a classificação das madeiras, com o valor aí de FCK, FTK, FVK, o módulo de elasticidade e o peso aparente. Na norma aqui, ela está contida nos anexos, tá? Vai ser lá no final. Estava na página 17. Nós temos o anexo E, aqui ó, tá? Anexo E, nós temos valores médios usuais de resistência e rigidez de algumas madeiras nativas de reflorestamento. Então, se eu digo para você lá, Angelim Araroba, você vai ter esses valores aqui. Tá? Se eu digo para você um Jatobá, aí você vai ter esses valores aqui. Aqui nós temos as coníferas, né, os pinhos. Então, tem algumas madeiras que são catalogadas e que são dados a nós o valor FM, o valor médio. Enquanto que quando nós temos uma madeira com classe, nós temos o FCK. E aqui nós temos o FCM, tá? Então é diferente, por quê? Porque, como a gente viu aqui para trás, eu tenho que utilizar isso aqui para encontrar o FK se eu tiver um FM. Então, se eu te der uma madeira catalogada dessas aqui, eu estou te dando o FCM, 40,9 MPa. Então, eu vou fazer aqui, eu quero saber a compressão, vai ser 0,70 vezes 40,9. Tá? Aí eu vou ter o FCK. Então, bastante atenção, tá? As questões são bem simples, mas precisa de atenção. Então, vamos tentar verificar esse exemplo 2 aqui. Então, nós temos aqui, deixa eu copiar. Uma treliça de madeira está sujeita a combinações normais de ações. Após a determinação dos esforços solicitantes para essas combinações de ações, verifica-se se os elementos da treliça atendem aos critérios de segurança no estado limite último. Determinar a tensão resistente de projeto, a atração paralela às fibras, o FTD, sabendo que será utilizada a madeira serrada de pinho do Paraná e o local de construção tem umidade relativa igual a 80%. Então, vamos lá. Lembrando a fórmula, nós temos que o FTK, que é o que eu vou utilizar, que é o que eu quero encontrar, o FTK vai ser igual a um Kmod, que multiplica o TK, que é FTD, tá? Que é o de cálculo que eu quero, FTD, dividido por um gama de tração. Ok? Então, se eu sei que o Kmod é Kmod 1, 2 e 3, então vamos lá fazer Kmod. Então, eu vou ter aqui Kmod 1 vezes Kmod 2 vezes Kmod 3 vezes esse aqui. Então pronto, vou ter que encontrar o Kmod 1, Kmod 2, Kmod 3, FTK e o gama de tração.
Tá? Vamos lá. CAMOD 1. Cadê a norma? Vamos lá. O CAMOD 1 nós temos, quando nós estivermos trabalhando com carregamento, com combinações normais, a norma permite que nós façamos a consideração das cargas de classificadas aqui como permanente, como sendo de longa duração. Tá? Então, se eu tenho aqui madeira serrada, tá vendo? Madeira serrada, longa duração, eu vou ter aqui, ó, madeira serrada, longa duração, 0,7. Então, meu CAMOD 1, 0,7. CAMOD 1, 0,7. Quem vai ser meu CAMOD 2? CAMOD 2 tem a ver com a classe de umidade. Está aqui do lado. Né? Então, pelas informações da questão, eu tenho lá umidade relativa de 80%. Se a umidade é de 80% em madeira serrada, eu tenho o quê? Umidade de 80%. Onde é que está? Aqui, umidade 80% está entre 75 e 85. Classe de umidade 3. Se a classe de umidade é 3, classe de umidade 3 está aqui. Madeira serrada, o valor é 0,8. Então, CAMOD 2, 0,8 vezes. CAMOD 3 leva em consideração o tipo de madeira. Tá? Aqui é pinho do Paraná. Tá? Pinho do Paraná. Nós temos que olhar lá no anexo. Opa. O anexo é pinho do Paraná. Aqui. Ela é conífera. Tá? Deixa eu recortar isso aqui logo, que eu vou precisar. Vou soltar aqui. Então, pinho do Paraná é uma conífera. Madeira serrada. Como eu não dei informação se é de primeira ou segunda categoria, a gente considera que é de segunda categoria. Né? Porque eu não tenho garantia de que foi observado lá algum critério de inspeção. Tá? Então, as classes, coeficiente aqui, os CAMOD. Tá? Então, aqui como sendo o CAMOD 3, no livro nós temos aquele resuminho, né? Madeira serrada, do tipo conífera, seja de primeira ou de segunda categoria, o CAMOD 3 é 0,8. Tá? Então aqui, ó, o coeficiente parcial CAMOD 3 leva em consideração se é de primeira ou de segunda categoria. No caso de madeira de segunda categoria, que é a nossa consideração, CAMOD 3 é 0,8. Então, CAMOD 3, 0,8. Que multiplica o FTK. O FTK ela é aquela relação 0 FTK sobre FTM igual a 0,7. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, FTM, como eu disse, tá? Que é 93,1. Então, eu tenho isso aqui, ó, para não ficar com dúvidas. FTK sobre FTM igual a 0,7. Tá? Conforme a gente vê na tabela 12, se eu não me engano. Tá? Aqui, ó.
FK, isso aqui para as ações normais, que seriam tração e compressão, e igual a 0,7 do valor médio. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Se eu passo para frente, eu tenho o FTM. Então, eu vou ter FTK isolado é igual a 0,7 vezes o FTM. Quem é FTM? FTM é o FT do Pinho do Paraná, paralelo, que é 0 grau. Tá? Esse 90 aqui quer dizer que ele é normal às fibras, paralelo às fibras é 0. Então vou ter aqui 0,70 vezes 93,1. 93,1, que é igual a 0,7 vezes 93,1 igual 65,17. 65,17 MPa. Então, o FTK é 65,17. E esse gama de tração, conforme a norma, ele é gama de tração 1,8. Tabela 12 também. 1,8. Então, FTD é igual a isso aqui. Só resolver. 0,7 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 65,17 dividido por 1,8. 16,22 MPa. Essa é a resistência. Tá? 16,22 MPa. E aí, respondemos o que foi perguntado. Tá? Determinar a tensão resistente do processo à tração do projeto à tração paralela às fibras. Acabou. Tá? Então, bem simples.